Eu recomendo, quando chegar nessa época aí de setembro, que a senhora está falando, que a gente sabe que é a época mais quente do ano aqui na região de vocês, não é isso? Trabalhe aí 10, 20, até 30% a mais de lâmina d'água. Você tem que estimular a hidratação da planta. Se não hidratar, foi o que você fez, exatamente, você está de parabéns. Tem que hidratar, porque se não hidratar, você não vai conseguir ter a resposta esperada, porque nessa época do ano existe uma coisa que se chama evapotranspiração. E a planta, ela transpira demais, o solo evapora demais. Então você tem uma perda constante de água. Como é que você vai repor? Na hora de regar. Então coloca aí 20, 30% a mais na rega. Beleza. Agora, quando chega nessa época do ano, que é o período de verão, que é o período chuvoso, por mais que seja chuvoso, as temperaturas são altas porque é verão. Então, quando você fala do seu mirtilo, que as doenças aumentam mais agora, e a gente estava citando a uva aqui, o que eu digo a vocês? Quando você tem... Quando você tem altas temperaturas agregada à alta umidade, o ambiente fica extremamente favorável ao desenvolvimento de doença fúngica. O fungo acelera o crescimento de um modo que é, assim, impressionante. É aí que está a sacada do preventivo, que é o assunto que nós vamos debater a partir de amanhã. Quando você se previne a entrada da doença, você não vai sofrer tanto. Prevenir ainda é o melhor remédio, é melhor do que remediar. Você gasta menos. Aí você tem que fazer o papel de pragueiro. Entrou dentro da área, viu o sintoma da doença, você tem que pegar ela em fase inicial, gente. Viu o sintoma da doença? Controla. Um controle natural resolve. No caso da uva, que ela é atacada por uma doença que se chama míldio aqui na região sul, que eu estive visitando as áreas de uva aqui, o míldio estava sugerindo para o produtor entrar com leite. Leite de vaca, leite. E a resposta vai ser boa. Calda bordaleza, tudo preventivo. Vocês vão aprender a fazer a calda aqui amanhã. Porque quando se previne, você diminui o desenvolvimento da doença, você começa a travar ela ali na fase inicial. Então fiquem atentos, você prepara, que se você não controlar ela na fase inicial, o custo vai lá para cima. Eu não entendo muito de mirtilo, mas planta é planta, doença é doença. Então a gente tem o domínio da planta e tem o domínio de algumas doenças, e a gente sabe como as coisas funcionam, sabe como é a disseminação dela. Quando o ambiente fica favorável assim, dissemina muito mais. Essa época do ano aqui, ó, é a época dos sonhos dos vendedores. Os caras arrebentam de vender medicamentos, os caras arrebentam de vender fungicida por aí, porque as doenças fúngicas estão lá em cima, alta temperatura e alta umidade. Para a próxima safra, eu pretendo usar uma outra coisa, Mônica, que é o seguinte: eu pretendo tentar controlar a minha programação de safra de maneira que quando começar a chuva, eu venho com a poda drástica, porque isso já me poupou muita coisa, entendeu? Sim, eu entendo e assina embaixo, desde que você avalie o mercado. Porque se você for colher depois... Mas esse período também é muito ruim. A fruta fica ruim, entendeu? Aí você joga seu nome na lama. Então, assim, não pode. Para mim, talvez seja melhor usar esse período para fazer a poda necessária dela, entendeu? Para a safra seguinte e colher num período mais seco, entendeu? Porque aí a fruta está top. Ótimo, perfeito. Você tem que entender o seguinte, é o mercado... Não, mas é assim que as coisas acontecem. Mas você tem que entender o seguinte, é o mercado. Quando você for colher lá, será que o preço não está tão inferior quanto o preço de agora? Não, o negócio é o seguinte, o pico de preço agora é no final do ano. Nas festas de fim de ano, você tem dois picos de preço do mirtilo no ano. Um é na época, não sei porquê, no Dia das Mães, é uma loucura. Período de Dia das Mães e ali entre Páscoa e Dia das Mães, você tem um pico, entendeu? Certo, entendi. E o outro pico que você tem é festa de final de ano. Só que tem um ponto, você também é inundado pelo mirtilo peruano nos grandes centros, e para quem colhe o mirtilo no Brasil, se você está no período de chuva, é uma desgraceira. Então não inventa moda. Não inventa moda. Eu posso colher porque ganhar menos um pouco e podar ele antes. Sem dúvida, sem dúvida. Aí você não corre o risco é menor. E talvez esse prejuízo, ou esse custo maior, não vale o risco. Não vale o risco.